sentido muita vontade de compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Tanto mulheres quanto homens, né? No meu caso, o meu canal ele é mais voltado, mais frequentado, podemos dizer assim, por mulheres, né? Mais assim, pontualmente por senhoras, né? Mulheres a partir dos 40 anos são meu público, né? São as minhas espectadoras. Então, gente, eu sofri bastante com isso, com questão eu tinha muita enxaqueca. A enxaqueca, ela me dava ansiedade e, ao mesmo tempo, ela causa uma certa depressão. E com todas as circunstâncias da vida, com todas as situações que a gente vai enfrentando ao longo da vida da gente, os nossos próprios medos interiores e coisas que acontecem, traumas, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, eu fui acabei ficando com síndrome do pânico. Então eu não podia, se eu saísse no portão, teve uma época que eu não podia ficar no portão, que eu começava a sentir falta de ar, taquicardia, e como eu não sabia o que era, eu achava que eu ia morrer. A enxaqueca, ela é uma descarga, né, por conta de hormônios e coisas que a gente tem, que ele é uma descarga. Então, quando você vai, é como se você estivesse enchendo um copo, você vai enchendo, quando a última gota cai, aquilo transborda, e aí é onde acontece a enxaqueca, né? Então, pode ser qualquer coisa, pode ser uma mudança brusca de temperatura, pode ser um estresse muito grande que você tenha passado, pode ser um alimento que você comeu e ele liberou ali uma das substâncias que nós temos no organismo, como a serotonina, em demasia, e a serotonina em demasia, ela causa enxaqueca, né? Tudo isso, gente, eu fui pesquisar para saber o que eu tinha, né? Para poder para eu saber como eu ia lidar com esses problemas que estavam acontecendo comigo. A enxaqueca que eu tinha, ela me deixava eu com o lado esquerdo todo formigando, eu não conseguia enxergar, ficava com um lado esquerdo formigando, mão formigando, língua formigando, os olhos, né? Eu não conseguia enxergar, eu via as coisas pela metade, e tudo isso me causava uma ansiedade muito grande, porque eu queria melhorar, eu não conseguia, e é uma sensação horrível. E ao mesmo tempo que essa crise ela traz a ansiedade, que você fica acelerado, você fica, né, com aquela ânsia, aquela coisa, você começa a ficar deprimido também. Então é um medo, ao mesmo tempo que você está acelerado, você sente um medo muito grande. Medo de tudo, medo de morrer, medo, como se eu sentia como se tivesse um bicho querendo me pegar, e eu ficava acuada e com muito medo. E o canal eu já estava um pouquinho melhor, né? Mas era uma coisa muito grave, era uma coisa que me impedia muito de sair, de fazer as minhas coisas. Eu ficava muito mal, graças a Deus eu não precisei tomar remédio, porque isso é uma coisa minha, eu não gosto de tomar remédio. Então, por essa razão, né, eu não entrei nessa parte dos remédios, né, inclusive o médico até chegou a me receitar, mas eu tomei, acho que foi 2 dias, a buscar como que eu o que eu tinha, comecei a querer entender. A partir do momento que eu entendi que a ansiedade que eu tinha, que a depressão que eu sentia, né, elas eram advindas de todos os sintomas que a enxaqueca me causava, né, que eu tinha através da enxaqueca, eu comecei a ficar mais calma e entender que aquilo ia passar e que aquilo era só uma crise, mas e que eu ia melhorar. Passava um bom período, foi espaçando, né, foi ficando cada vez mais longo o período das crises, por conta que eu sempre estava fazendo algum trabalhinho manual. E como eu sempre gostei muito, como eu sempre gostei muito de artesanato, né, e eu comecei a me interessar por isso, eu comecei a me aprofundar. Então, cada vez mais, eu sempre estava fazendo alguma coisinha manual. Fosse pontinho de crochê, uma pintura, um recorte, uma costurinha, um bordado, sempre alguma coisa, né? E eu me apaixonei pelo patchwork uma vez que eu fui conversar
na diretoria da escola das minhas filhas e eu vi um painel muito bonito de Natal, muito lindo, feito com retalhos. E eu me fiquei encantada, perguntei para a moça, nossa, que trabalho lindo. Ela falou, é minha irmã que faz, é patchwork, você já ouviu falar? Eu falei, não. E daí eu comecei a pesquisar, né, a buscar para saber o que era. E aí onde que eu encontrei, né, essa técnica maravilhosa que eles ajudam porque eles higienizam a nossa mente. No momento em que você começa a fazer algum trabalhinho, você vai ter que acionar na sua mente a parte da sua criatividade. Então, para você criar coisas, né, você vai ter que desligar o botãozinho do medo, né, o botãozinho da preocupação, aquelas caraminholas que ficam na cabeça da gente e que acabam desencadeando uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, a enxaqueca. Você está ali, né, focada naquele trabalho que você está fazendo, né, você fica bloqueado, né? É como se você tivesse uma carapaça, você tivesse ali um campo invisível ao seu redor e você começa a ter sentimentos bons, mas na medida certa, né? Então você começa a higienizar a mente, porque naquele período que você está ali se dedicando a algo, né, manual que você está fazendo, a costura, enfim, você bloqueia pensamentos ruins. Eles podem até vir, mas eles acabam indo embora porque não acha espaço, porque você está completa, sua mente ela está focada em algo que você está produzindo. E criar, né? Nós somos feitos para criar, nós somos criadores, né? Co-criadores, junto com Deus. Então, tudo aquilo que nós idealizamos, nós fazemos aquilo acontecer. Né? Então, naquele momento de criação, que se torna aí um momento, vamos dizer assim, gente, vou colocar essa palavra, tá? Vamos dizer assim, sagrado, né? Porque é um momento de criação, é um momento que você está se dedicando a criar algo, seja o que for, é um momento em que todos esses males, eles têm que ficar estacionados, porque eles não vão conseguir eles não vão conseguir estar junto com o algo bom que você está fazendo, né? Então eu comecei a prestar atenção nisso, que quando eu estava me dedicando a fazer algo, eu tinha bons sentimentos, eu ficava empolgada, eu ficava feliz, eu não via a hora de terminar um trabalhinho, né? Depois eu ficava admirando, daí eu ia mostrar para as minhas filhas, eu ia mostrar para alguém, ou eu ficava com um pensamento que podia fazer para vender. Então tudo aquilo começava a inundar, tudo começava a me inundar de alegria, felicidade, e isso é bom para o nosso organismo, a gente cultivar esses sentimentos. Então, qual é a finalidade aqui? Às vezes nós estamos enfrentando problemas nos quais nós não temos o controle, mas tem muita gente que faz terapia e eu acho maravilhoso, porque nós precisamos mesmo ter esses momentos terapêuticos, né, para nos ajudar a lidar com as mazelas da vida, com todas essas questões psicológicas e mentais que nós temos como seres humanos, né? Porém, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem como pagar uma terapia, né? Nós sabemos disso e hoje em dia são inúmeras as terapias e são muito boas, mas nem todo mundo tem acesso. Às vezes no lugar que a pessoa mora, um lugar tão longe, né? E a pessoa não tem acesso, não consegue, ou se acha, é muito caro, não cabe no orçamento doméstico. Mas um artesanato cabe, né? Às vezes, se você consegue, se você tem uma maquininha de costura, se você, que é o meu caso, que é o que eu mais ensino, né? Aqui no canal eu tenho vários tipos de artesanato, muitos mesmo, que eu já mostrei aqui para vocês, desde biscuit, decoupagem, colagem, trabalhos com feltro que você pode fazer manualmente. Tenho bastante aqui, por isso que no outro vídeo eu convidei vocês a dar uma maratonada aqui no canal, né? Para vocês conhecerem os trabalhos que eu tenho mostrado aqui, né? E ver se você se encaixa em algum, e aí você deixa no comentário se você quer mais trabalhos daquele tipo, tá bom? Que daí eu vejo e trago para vocês, né? Mas voltando aqui,
conforme você vai criando os seus trabalhos, é como se fosse a história que eu falei aqui da enxaqueca. São pinguinhos, né? E aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí até aquilo transbordar. Mas se você tem as coisas que vão acontecendo e que vão pingando no copo, mas assim, você tem o mesmo copo, e aí você é um pinguinho de coisas que acontecem, que te chateiam, que contribuem para a sua piora de saúde, você vai lá e põe também uns 2, 3 pinguinhos de uma hora bacana, de uma hora terapêutica que você está fazendo, né? Aquele pinguinho que você está colocando no seu momento terapêutico, ele vai limpando, né? Como se fosse um produtinho para limpar aquela água, vamos usar um cloro. Então a água tá ali, tá suja, você vai peneirando aquilo, vai pingando coisa boa, e aquele copo ele vai sempre ficar límpido, ele sempre vai ficar na medida certa, porque você não vai deixar aquela coisa ruim vir e transbordar para que isso se reverta numa doença crônica, se reverta numa síndrome do pânico, se reverta numa depressão, numa ansiedade, ou desencadeie, como acontecia comigo, a enxaqueca, que me dava todas essas coisas, né? Então, é isso que eu tô querendo passar para vocês, né? Tem também problemas mais sociais, como separação, como síndrome do ninho vazio, né? Eu também, depois eu vou trazer para vocês episódios que aconteceram comigo referente a isso, né? A eu me sentir incompleta porque as minhas filhas cresceram e eu era muito ligada nelas. E que tudo isso, a minha paixão, o meu gosto, o meu amor pelos trabalhos manuais me ajuda a melhorar. É claro que nós temos dias que nós não estamos tão bem, né? Mas a partir do momento que eu sento na minha máquina de costura, que eu começo a elaborar um projeto, que eu penso que eu vou trazer para o canal, que eu penso que eu vou comprar ali um zíper, um tecido novo, uma sieninha, um botãozinho, que eu começo a mexer com as minhas coisas, né, nas minhas caixinhas, as minhas rendas, enfim, com o meu material de trabalho, isso para mim é o céu. É aquele momento em que eu tô longe de todo tipo de problema financeiro, qualquer um, psicológico, alguma pressão de fora, algum medo, sabe, alguma tristeza, e é onde eu acabo suprindo as minhas necessidades emocionais, psicológicas, e eu digo até espirituais, porque Deus, ele é amigo da criatividade, né? Deus ama a criatividade, ele é o ser mais criativo que existe, né? Ele criou, ele é o maior criador. Então, quando nós estamos ali, né? Eu gosto de pensar nessa frase, né? Que a criatividade é amiga íntima de Deus, né? Então, esse vídeo é de uma série que eu quero trazer para vocês, né? Falando um pouco de como que a terapia, a arte-terapia, né? Nesse caso, ela vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!